Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro, você vai ver dicas práticas, mão na massa mesmo ali, direto ao ponto, para turbinar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema do vídeo de hoje é: teste unitário pode ter vários asserts? Eu vou te mostrar o conceito que está por trás disso e para você entender como que isso afeta a qualidade do seu código. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira, entregar software de qualidade para virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Essa é uma das primeiras discussões polêmicas que você enfrenta quando começa a entrar no mundo dos testes. Pô, será que um teste unitário ele pode ter mais de um assert? Será que é bom? Será que é ruim? Mas eu sei que dizem que é melhor só ter um, mas eu tenho situações aqui no meu dia a dia, na prática mesmo, quando eu começo a fazer teste, eu começo a ver que tem um monte de situação onde eu preciso ter mais de um assert, aí eu devo fazer, se eu não posso, como é que eu faço? E aí você fica pegando um monte de informação diferente, de fontes diferentes, que no final das contas tem muito da opinião pessoal de cada dev, de cada pessoa que transmite conhecimento aí, seja em livros, seja em artigo, seja em vídeos na internet aí, e acaba se confundindo. No final das contas você não sabe direito se é melhor fazer, se não é melhor, e acaba fazendo de qualquer jeito aí. Então, o que eu quero trazer para você hoje é um pouco de conceito sobre essa prática, por que que ela existe, como que ela afeta o seu dia a dia. E aí eu quero mostrar um pouquinho também do lado prático, do lado teórico. Eu vou dividir esse vídeo aqui em partes para você entender melhor. E no final das contas eu quero te passar um pouco do meu ponto de vista sobre isso também, que é mais uma opinião aí no meio do seu mar de opiniões que talvez você já tenha pegado por aí. Mas no final eu quero que você chegue nas suas próprias conclusões. Então vou te dar alguns argumentos aqui, mas eu quero explicar um pouco da teoria para você entender por que, que essa parada existe, por que, que essa discussão sempre aparece aí quando a gente começa a mexer com o teste. Primeira coisa, eu quero te mostrar a implicação prática, porque eu acho que é mais fácil de ver a parte prática, né? A parte teórica talvez exija um pouco mais aí de teoria, um pouco mais de conversa para entender. A parte prática é código mesmo, a gente vê aqui, ó. Por que, que a gente diz que porque dizem, né? Não a gente diz, né? Mas por que que dizem na literatura, os grandes gurus aí dos testes da qualidade dizem que é melhor ter só um assert em cada teste unitário? Um dos grandes argumentos que se coloca aí é que o seu teste unitário ele só pode quebrar por um motivo. E se ele está quebrando por vários motivos diferentes, é porque ele está testando coisas diferentes. É, não vou entrar aí agora nisso, porque senão a gente vai entrar na parte teórica. Mas o que eu quero te mostrar na parte prática é o seguinte: o que dizem sobre isso é que quando você tem mais de um assert dentro de um teste, você acaba tendo mais trabalho de manutenção e menos velocidade, né? Menos produtividade quando você está testando. Por exemplo, olha só esse método aqui, ó. Tem um método de factory aqui que ele cria um pedido. Ele recebe vários parâmetros, um método estático, né? Uma factory. E aí ele faz uma pequena validação aqui em cima do valor e depois ele usa o construtor padrão, né, sem parâmetros, e preenche o objeto aqui com os campos que a gente recebeu lá nos parâmetros de entrada aqui, ó. Quando eu vou fazer um teste para esse cara, como que você imagina que se testa? Né? Pô, eu vou chamar o método e vou fazer assert em cima dos campos. Só que na hora que ele preenche, né, você está vendo aqui que esse método de factor ele preenche vários campos do mesmo objeto. Ou seja, quando eu vou fazer o teste aqui, nosso instinto mais natural é fazer desse jeito. Pô, se ele preenche vários campos do mesmo objeto, eu vou colocar aqui todos os asserts de todos os campos. No caso, eu só tenho 6 campos, mas às vezes você tem 30 campos para preencher dentro do mesmo objeto. E aí acaba saindo essa parada aqui, é uma das coisas que gera bastante dúvida. Por que, que isso é um problema do ponto de vista da produtividade? Então, do ponto de vista prático. Vamos colocar um breakpoint aqui para ver. Ó. Aliás, nem vamos botar um breakpoint. Vamos rodar esse teste direto aqui que a gente já vê o resultado na hora. Ó, o teste rodou.
Vamos ver o que aconteceu com o teste aqui, ó. Vamos clicar aqui que é mais fácil de ver. Ó, o teste falhou, esperava 111, mas retornou 4. Vamos ver qual linha do teste que pegou aqui, ó. Linha 17. Foi nessa linha aqui, ó. Esse assert falhou. Vamos ver por que que ele falhou. Ó, aqui no nosso teste, a gente está verificando o CPF do cliente, né? Então, pedido.cliente.cpf. Vamos ver o que que ele preenche no CPF do cliente aqui, ó. Ele recebeu o CPF do cliente no parâmetro. E ele está preenchendo aqui, ó, no CPF do cliente, ele está preenchendo o código do vendedor. Então, o campo que ele está usando aqui está errado. Vamos corrigir esse teste aqui. E aí a gente roda esse teste de novo para ver. Rodamos de novo. Quebrou o teste de novo. Vamos ver por que que o teste quebrou. E aqui ele está procurando aqui, ó. Agora deu erro na linha 20. Ele esperava 4, mas retornou 111. A linha 20 aqui é o código do vendedor. Vamos ver como ele preenche o código do vendedor aqui, ó. Ó, no código do vendedor está o número do CPF do cliente. Então, o preenchimento dos campos aqui ele estava invertido. E aí estava gerando um erro. Só que veja como o nosso fluxo de trabalho ele fica um pouco mais lento. Eu preciso vir aqui, fazer a correção que eu tinha que fazer, e esse teste continua quebrado. Porque eu só enxerguei que deu problema aqui no código do vendedor depois que eu arrumei o código do CPF. Ó. Eu já fiz a correção aqui, deixa eu só conferir. Ah, não corrigi aqui ainda. Vamos arrumar aqui para ver. E vamos rodar o teste de novo. Então, eu tive que fazer 3 rodadas de teste. Né? Eu rodei a primeira vez, quebrou no primeiro passo, agora passou. Então, rodei de novo, quebrou em outra linha. E agora eu corrigi de novo, e aí sim eu consegui fazer todas as correções que eu precisava. Se eu tivesse só um assert para cada teste, eu teria aqui 6 testes diferentes. E todos os outros asserts eles passariam. Então esse cara aqui passaria, porque ele já tinha passado antes, né? E esses dois aqui também. Ó. Mas esses dois eles quebrariam. Então eu saberia exatamente onde está quebrado o meu assert e o que eu deveria validar, né? O que eu deveria corrigir aqui no meu método para consertar esse teste. Porque tem algum bug ali no código eu tenho que corrigir. Só que o assert ele vai me mostrar onde está o problema, só que se eu ficar empilhando asserts, eu preciso corrigir um por um. Eu não consigo ver todos os asserts que quebraram. Depende também do framework, né? O NUnit, por exemplo, ele tem um recurso ali para verificar vários asserts ao mesmo tempo, que é bem interessante. Mas no caso aqui, o MS-Test e o XUnit, eles não têm isso. O MS-Test, provavelmente, porque ele é um pouco mais pobre do que os outros aí, né? Tem menos funcionalidades interessantes, ele é mais cru, vamos dizer assim. E o XUnit, ele provavelmente está respeitando esse preceito de que cada teste só pode ter cada teste unitário, né, só deveria ter um assert. Então, quando você roda o seu teste desse jeito, você acaba perdendo um pouco de produtividade. Às vezes, quando você tem quando você tem 2 asserts, 3 asserts, isso para você pode não parecer um problema. Mas quando você tem 15 asserts no mesmo teste, de repente isso começa a ser problemático. Então você teve que executar uma rodada adicional aqui de teste para ver que estava com problema. E às vezes dá problema em todas as linhas, mas você nem viu. E aí, de repente, você fez uma manutenção maluca aí e quebrou. Então você fica repetidamente alterando e corrigindo. Altera o teste, corrige o código. Altera o teste, corrige o código. Até o negócio rodar. E você fica nesse ciclo repetitivo aí. Se fosse um assert por teste, você iria diretamente no problema, poderia corrigir tudo de uma vez e conseguiria ver qual que é o resultado que você esperava de verdade. Né? Não precisaria rodar o teste, passar pela primeira linha do assert e a segunda linha do assert. Por que isso acontece? Porque quando o assert are_equal ou qualquer outro método de assert que você usar aqui, ele quebra, ele dispara uma exception, olha só, um assert failed exception, no caso do MS-Test, que é o que eu estou usando aqui. Quando acontece uma exceção, independentemente do que você faz, se é um teste unitário, um código de teste,
ou se é o código da sua aplicação, a exception vai parar a execução do programa. Então, no caso aqui, o test runner do Visual Studio aqui, ele vai detectar que aconteceu uma exception, que essa exception é do tipo assert failed exception, e aí ele vai parar a execução do teste, mas vai exibir aqui embaixo. A mesma coisa vai acontecer nos outros frameworks. Muito provavelmente o recurso do NUnit que consegue executar várias vezes tem um try-catch lá dentro. E aí ele consegue não parar o teste mesmo quando acontece o erro. Então, o funcionamento é o mesmo de um programa comum. Por isso que é importante você entender como as coisas funcionam dentro do C Sharp, dentro do Visual Studio, para você não ficar perdido, não ficar perdido aí. Então, o teste para porque acontece exception. Então, não tem segredo aqui. Se deu erro nessa linha aqui, a execução do teste para, e é por isso que você não consegue ver o resultado dos outros assets, né? Você só consegue ver até todos passarem direto. Se um deles der erro, ele vai estourar a exception, não vai mais continuar. E aí você tem esse retrabalho de ficar passando em cada assert para ver. Esse é o problema prático de ter vários asserts no mesmo teste. Na prática mesmo, no seu dia a dia, de verdade, esse é o único problema que você vai enfrentar por ter mais de um assert. Você, de repente, vai perder produtividade, seu teste vai perder eficiência. E a gente está falando aqui de uma execução local, né? Às vezes, essa execução acontece lá num servidor de build. E aí você está meio perdido aí, não sabe onde está dando erro, você corrige, vai ter que fazer deployment, vai ter que rodar um build, né? Deployment talvez não, mas pelo menos vai ter que rodar um build. É o jeito de trabalhar, tem jeitos de contornar isso, então geralmente não é um grande problema. Mas esse é o ponto. Existem outras implicações sobre isso, mas que vêm da parte teórica. E é por isso que é bom a gente entender também, além da prática, a parte teórica. Por que, que não se recomenda ter mais de um assert dentro de um teste unitário? Ou já joguei um spoiler aí no começo aí, existe uma questão dentro do teste unitário que tem o mesmo conceito do Single Responsibility Principle, o princípio de responsabilidade única, onde cada método do seu código, da sua classe ali, ou cada porção de código, ela deveria fazer apenas uma coisa. Deveria ser especializada a ponto de fazer só uma coisa. Se isso é uma boa prática para o código da sua aplicação, também será uma boa prática para o código de teste. Lembra que o código de teste é um código como qualquer outro e ele vai exigir manutenção futura também. Então é importante que você respeite os conceitos das boas práticas, né? Os conceitos da orientação a objetos. É claro que dentro de um código de teste, um código de teste unitário, um código de teste funcional ou de integração, é um pouco menos importante ter uma grande preocupação sobre isso. Então, é porque o impacto de você ter um código um pouco pior, ou um pouco com uma qualidade um pouco menor ali em termos de arquitetura, é bem mais baixo dentro do projeto de teste. Porque seu projeto de teste ele precisa primar por ser simples. Se você começa a jogar complexidade no projeto de teste, você vai começar a gerar bug dentro de um lugar que deveria te ajudar a achar bug. E aí isso não faz sentido nenhum. Então, quanto mais simples for o seu código de teste, é melhor. Então, não é que você tem que fazer design patterns malucos dentro do seu código de teste. Não é isso. Mas existe um mínimo que seria bom você respeitar. E o princípio de responsabilidade única faz parte desse mínimo também. Então, quando a gente diz que seu teste está testando várias coisas aqui, ele talvez esteja fazendo coisas demais. E aí, assim como um método da sua aplicação prejudica o todo quando ele faz coisas demais, com o teste acontece a mesma coisa. Essa implicação de você ter que rodar várias vezes o mesmo teste para poder pegar erros diferentes já é um reflexo disso. Como o seu código está, em teoria, ali, pelo menos dentro do conceito da OP, ele não está muito bem estruturado, ele acaba te trazendo mais trabalho de manutenção. Assim como acontece com o código da sua aplicação também. Então, isso é uma coisa importante para você entender. É baseado em boas práticas. E as boas práticas, elas valem para qualquer porção de código que você tenha dentro do seu software. Não importa se é o código de teste ou se é o código da aplicação.
E de repente, olhando um exemplo desse aqui, que você só está preenchendo objeto, às vezes parece que é uma coisa simples e, pô, mas isso aqui não vai me prejudicar tanto. Quando você tem testes um pouco mais complexos, como é esse teste aqui, ó, que já tem vários mocks, né? Tem 3 mocks aqui com setups, né? 2 mocks com setups. Eu já tenho aqui alguns asserts simples, como esse aqui que só checa um texto de mensagem, mas eu também tenho asserts aqui baseados em mock. Eu preciso saber se o mock executou, e aí aqui eu já tenho um mock um pouco mais complexo que ele verifica o valor, né? Eu quero saber o valor que entrou no mock, né? Se bate com o que eu espero. É, já começa a trazer um pouco mais de complexidade para o seu teste. E quando eu digo aqui que, pô, mas é, se eu executar a primeira linha, né, o primeiro assert aqui, o are equal, e ele não passar, eu preciso corrigir esse aqui para depois passar para o segundo assert, que nesse caso aqui já é um verify, não é um assert. Eu já estou falando aqui de mock, eu já estou falando aqui de retorno, porque vai envolver aqui o retorno que tem dentro do seu código, que no caso aqui é o obter cupom. Né? Então eu já vou ter que olhar aqui o que esse cara faz. E eu estou colocando as coisas aqui, independentemente de como é o seu software, se ele tem regra de negócio como tem aqui dentro, ou se ele não tem, se ele é bem estruturado. Isso aí vai valer para qualquer tipo de código, para qualquer situação que você pegar aí no seu dia a dia. E eu gosto de trazer exemplos como esse aqui, porque isso aqui é o que reflete a nossa realidade. Eu gostaria muito que toda vez que você mexe num software, ele fosse super bem estruturado, como costuma ser nos exemplos da internet. Mas na real não é. É um monte de código de fluxo misturado com negócio, com regra espalhada para todo lugar. E esse tipo de código é o que gera esses testes complexos aqui. Eu sei que talvez você esteja num momento da sua carreira aí, onde você não conhece ainda muito teste, você chegou aqui para aprender. Né? E aqui eu já tenho um teste aqui que está na linha 16, ó, quase 40 linhas de teste. É bastante coisa, já é um teste um pouco mais complexo. Né? Não deveria ser assim um teste unitário. Aqui já estou começando a ter características quase que de teste de integração. Né? Já é um teste mais longo, né? Mais complexo. E não é só um teste unitário. Mas veja que isso veio da complexidade do código. Então tem várias situações no seu dia a dia onde você vai querer fazer teste unitário numa parada lá, numa classe como essa, que é um fluxo de negócio que é mais complexo já por natureza, e aí você acaba caindo em situações como essa aqui. Pô, o teste ficou gigantão e eu tenho aqui 4 asserts diferentes e 3 mock verifies aqui verificando se executou o mock ou não. Já é um negócio mais difícil. Então, veja que aquele exemplo lá onde você está debugando seu teste, você está procurando o problema do teste, mas ainda não sabe o que, que aconteceu porque parou aqui nesse verify, por exemplo, você já começa a ver que já não é tão simples, porque o código que você tem que debugar para achar o problema já é grande. Não é só um método construtor como esse daqui, né, uma factory. Então, às vezes o seu trabalho ele começa a ficar pior, né? A implicação teórica aqui de você desrespeitar o conceito do princípio de responsabilidade única, onde o seu teste unitário ele só deveria testar uma coisa de cada vez, né? Assim como um método deveria ser especializado em fazer uma coisa só, você acaba trazendo outras dificuldades também que saem do seu código da aplicação, né, que começam a vazar desse código aqui para o seu mundo de testes, onde tudo deveria ser mais simples. Esse é um dos motivos, por exemplo, que você não consegue fazer teste. Às vezes você olha para um código desse aqui e você fala, pô, onde eu começo a testar esse negócio? E aí, quando você sai com um teste desse tamanho aqui, e você começa a ter problema de manutenção, porque isso aqui quebra, né? Tá cheio de regra de negócio, e às vezes ele para de entrar nesse if por algum motivo maluco da natureza aqui, e parou. E você não sabe por quê. Aí você tem que debugar, daqui a pouco você está perdendo mais tempo debugando o seu código para achar o problema do teste, do que efetivamente para implementar coisas no seu código. Então, alguns desses problemas eles vão se encavalando, vão gerar bolas de neve de problema para você. E é por isso que você acaba não testando, porque começa a ficar difícil, começa a ficar complexo, a manutenção começa a ficar ruim também. Você vem aqui dar um skip nesse teste, ou você comenta os assets, como eu já vi várias vezes por aí.
Beleza, André. Então, pelo que você está falando, o certo é ter só um assert por teste, certo? Eu preciso dessa regra aí, porque senão eu vou quebrar o princípio de responsabilidade única e aí eu começo a me complicar nos meus testes. Eu gostaria muito que a resposta fosse simples assim, mas infelizmente, como muitas das coisas que acontecem aqui dentro da nossa área de programação, não é tão simples de responder. A resposta final é depende. Não é que não seja melhor ter só um assert. Quando você puder ter só um assert, é melhor sim. Agora, em algumas situações, talvez você não veja sentido em ter só um assert. Como, por exemplo, esse cara aqui. Ó. Se eu estou preenchendo um objeto, será que faz sentido eu criar vários asserts ou criar vários testes com um assert só? Porque se eu fosse fazer um negócio desse, teria que fazer algo do tipo isso aqui. Ó. Com factor, criar pedido vou colocar aqui, ó, com CPF do cliente. E aí eu vou passar esses dados aqui e simplesmente venho aqui e apago. Primeiro teste. Aí o segundo teste seria isso aqui. E aí ao invés de CPF com criar pedido com CPF, criar pedido com o nome do cliente. E aí eu vou passar de novo esse cara aqui, só que eu apago e mantenho desse jeito. Então, será que eu deveria fazer isso? Se eu tiver um objeto com 30 campos, eu tenho que fazer isso 30 vezes, 30 testes diferentes? Será que faz sentido? Será que não faz? Esse é o ponto aqui. Então, infelizmente, é um pouco de depende, sim. Eu sei que às vezes, para algumas coisas, é ruim não ter uma regra muito clara. Então, aqui eu estou trazendo, eu já trouxe os dois pontos de vista para você, o ponto de vista da implicação prática e a teórica. Agora eu vou trazer um pouco do meu ponto de vista sobre o que eu acho, sobre como eu trabalho. E aí talvez você consiga chegar nas suas conclusões aí. Não dá para afirmar categoricamente que isso sempre deveria ser com um assert. E do ponto de vista prático, você viu que muitas vezes a implicação não é tão grande assim. Tudo bem que é um trabalho e que realmente se eu tiver um teste desse tipo aqui, pô, aí, provavelmente eu vou ter um problema. Mas um teste desse talvez não. Então, quando eu digo que depende, eu avalio algumas coisas para dizer se eu vou fazer um teste com vários asserts ou não. A primeira coisa que eu costumo avaliar aqui é o conceito do método, né? O resultado esperado do método que eu estou testando no momento. Se é uma construção de objetos, assim, essa construção ela diz respeito ao mesmo teste que eu quero fazer, eu junto todo mundo no mesmo assert. Como, por exemplo, nesse contexto aqui, ó, deveria criar pedido com factory. Eu só estou dizendo aqui no meu teste, na minha interpretação desse teste, que eu quero testar a factory do pedido. Então eu quero criar um pedido com uma factory e eu vou verificar se essa criação foi feita com sucesso. Se eu tivesse vários campos aqui, que nesse caso só tenho 6, se eu tivesse 15 campos, eu colocaria os 15 campos aqui? Provavelmente. É que os 15 campos talvez não se encaixem nesse conceito da factory aqui. Mas, se fosse o caso, eu colocaria aqui porque a interpretação desse teste diz que eu estou testando a criação do pedido com a factory. Então veja como a modelagem do teste influencia na decisão. É o ponto de vista do dev enquanto está testando. Por isso é um grande depende. De repente, para você, você tem uma outra concepção de como isso deveria ser testado. E você não quer testar assim, você quer testar, deveria criar pedido com o CPF. Ou, de repente, deveria criar pedido com o cliente, ao invés de CPF. E aí você testaria o CPF e o nome do cliente, por exemplo. Veja como a interpretação que você dá para o teste, o contexto do seu teste, muda a dinâmica das suas validações.
Então é por isso que depende. Depende de como você está materializando isso. Então é muito importante você aprender a modelar suas classes de teste direito, a nomear as coisas, dar sentido para as coisas. Já falei isso em vários outros vídeos aí. É importante botar o nome certo nas coisas, porque isso determina o caminho, a linha de raciocínio que você tem enquanto você está programando. Esse é um belo exemplo aí. Então, muitas vezes depende. Agora, eu também tenho algumas constraints, eu tenho algumas regras aqui para me basear, porque também se eu for deixar o negócio solto sem para um grande depende, eu não tô te ajudando em nada, certo? E eu também não me ajudaria, porque, pô, no dia que eu tô de bom humor é de um jeito, no dia que eu tô de mau humor é de outro jeito. Também acho que não deve ser assim. Então, uma outra coisa que eu uso para balizar essa quantidade de assets que eu vou colocar aí é a quantidade. E eu já vou te explicar por quê. Eu geralmente tento limitar a quantidade de assets a 4 por teste. 4 ou 5 quando muito. Mas 4 só porque é um número par eu acho um número legal. Mas poderia ser 5 também, às vezes passa um pouco. Mas eu coloco um limite. Então por que é importante ter um limite? Porque esse limite de 4 assets, para mim, dentro do que eu já avaliei, dentro do que eu já testei por aí, dentro de todas as minhas experiências, eu cheguei numa conclusão que, para mim, 4 asserts é um bom limite. E aí, por que ele é um bom limite para mim? Porque quanto mais asserts você tem no seu teste, mais você deve começar a desconfiar da modelagem das suas classes. Ou da modelagem do seu método aqui no caso. Então, dando esse exemplo aqui que eu falei, que esse cara aqui, se ele criasse aqui essa factory, né? Ele criasse um pedido com 15 parâmetros diferentes. Eu testaria com 15 asserts dentro do mesmo teste? Potencialmente sim, dentro dessa interpretação aqui, como eu já falei, mas ter 15 asserts nesse teste já me faria pensar que talvez eu devesse remodelar essa factory aqui e quebrar ela em partes. Por exemplo, usando o padrão builder, né, para adicionar métodos de builders aqui, né, para adicionar propriedades ao longo do meu outro chamador lá, né, no caso aqui seria o pedido service. Então eu poderia desmembrar essa factory, criar um objeto mais enxuto, com regras mínimas, né, com campos mínimos, só o que é obrigatório você preencher aqui para criar um pedido válido, né, dentro das regras do seu domínio. E depois eu posso complementar esse cara com outros métodos que preenchem campos. Por exemplo, adicionar cliente. Eu poderia ter um método aqui, adicionar cliente, que recebesse esses dois parâmetros. E aí ele vai adicionar aqui, já dá um new no cliente, né, em outro momento aqui, para instanciar o cara. Talvez eu queira colocar um estado aqui no pedido, onde eu não posso ter um cliente nulo, mas eu não necessariamente tenho um cliente no pedido. Ele só não pode ser nulo. Então eu posso dar um new, simplesmente aqui nesse código, e não preencher esse cara. Eu deixo para preencher num método de builder. É uma possibilidade. Não estou dizendo que tem que ser assim no seu software. Se você quiser optar por deixar o getSet público aqui também, não tem problema nenhum. Ou, talvez tenha. Mas é uma opção de modelagem. E isso sim tem a ver com o seu humor, tem a ver com o seu conhecimento, tem a ver com o que você quer fazer no momento. Né? Mas o fato de eu prestar atenção nisso, de eu me atentar que, pô, tem muito assert aqui, será que tem alguma coisa errada? Faz eu ligar uma chave no meu cérebro. E isso me move a refatorar, isso me move a revisar o código, dar uma olhada para ver se eu tenho alguma coisa para melhorar, se poderia ser diferente. Então, tudo isso é motivado pelo limite. Se eu não tiver um limite, eu não vou ficar pensando nisso. Eu simplesmente vou tacar assert aqui e, cara, o futuro pertence ao meu eu do futuro. Eu, por agora, eu só vou enfiar assert aqui e tá tudo bem. Isso pode se tornar um problema depois, como é um problema aqui, ó. Aqui eu tô no limite, né? Tenho 4 asserts. Mas quando eu já tenho 4, às vezes 5, né? Mas quando eu bato no meu limite, eu já começo a desconfiar. Pô, será que eu realmente nesse método aqui, eu tô fazendo um assert
da mensagem que retorna, eu estou vendo se obteve cupom, eu estou vendo se ele está salvando o pedido e enviando um e-mail. Será que esse fluxo de negócio ele deveria fazer tudo isso? Principalmente porque eu estou chamando o método aqui de calcular pedido. Pô, será só para calcular o pedido? Será que eu não tinha só que sair com o valor do pedido aqui? Por que eu estou gravando ele na base, se o nome do método é calcular pedido? Por que eu estou enviando um e-mail, se o nome do método é calcular pedido? Então, esse tipo de coisa começa a me fazer pensar na modelagem. Veja que, cara, uma restrição que é muito idiota, é muito simples. É um número só, mas que desencadeia várias análises que podem melhorar a qualidade do seu código. Então, as coisas se conectam nesses pontos. Na técnica, é nas coisas do seu dia a dia, é na sua prática, é na sua experiência. É claro que isso aqui são coisas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, são coisas que eu ensino para os meus alunos também, dentro do Desenvolver Test, da minha mentoria. Mas tudo isso são técnicas que a gente aplica, né, e são baseadas em experiência. Por isso que é importante que eu falei lá no começo que você tire suas conclusões. Então, isso que eu estou trazendo para você são as coisas que eu faço baseado nas minhas experiências e que para mim dão certo. De repente, para outras pessoas não dá certo isso. Para outras pessoas dá certo ter uma relação de 1 para 1. Não, eu não quero ter esse teste aqui. Para mim, tem que fazer teste desse jeito. Eu só posso testar um assert por teste. Não tem jeito. Então eu tenho que segregar o negócio aqui. Vou granular mais meu teste. E tá tudo bem se é assim para você. Tá tudo bem também se é assim para o cara que você fez curso ou para a pessoa que você leu o livro dela lá e achou legal. Não tem problema. Dentro da nossa área, existem várias soluções certas e várias soluções erradas para o mesmo problema. O que você precisa é escolher as soluções certas. E a solução certa é aquilo que tem um embasamento e que funciona bem para você. Eu falo que tem um embasamento porque às vezes funciona bem para você e você tirou da sua cabeça e de repente você inventou, e isso seria muito legal. Mas como você já deve ter percebido aí, na nossa carreira dificilmente a gente inventa coisas, né? Tem muita coisa que já foi resolvida. A gente às vezes acha que inventou, mas na verdade está juntando peças, né? Você pode ter inventado, mas baseado em coisas que você aprendeu por aí. Você só juntou o Lego para criar uma coisa nova. E aí tá tudo bem. Mas isso é ter embasamento. É baseado em coisas que você aprende, em coisas que você estuda, em coisas que você experimenta. Você tira suas próprias conclusões e chega nas suas próprias soluções. Isso é o que faz você evoluir, ser um profissional diferenciado. É ter as suas ideias, ter as suas técnicas, ter as suas soluções prontas, né? Aquilo que funciona bem para você dentro da forma como você programa. E é claro que é muito bem-vindo ter ajuda, né? Se você faz um curso, se você lê um livro, isso acelera o processo. Mas é importante que você assimile e entenda os conceitos. Muita gente é muito duro com esse negócio dos asserts. Não, não pode ter teste com mais de um assert, que isso está tudo errado. E para mim dá até um arrepio quando eu vejo. Cara, tá tudo bem se você tem um arrepio. Mas veja que às vezes a implicação não é tão grande quanto você acha. Então, não é uma questão de fazer muito drama em cima das coisas, né, de fazer um overreacting, né? Pô, isso aqui não pode ser assim, e ponto final, né? Ser muito duro, ser muito ditador ou ditadora em cima do código, mas também não é uma questão de ser extremamente relaxado ou relaxada. Existem as boas práticas. E existem por um motivo. Então não custa nada parar, entender o sentido delas existirem e praticar para ver o que você acha, beleza? Então é isso que eu queria trazer aqui para você hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um joinha aí no vídeo e deixa um comentário aqui também para saber se você prefere fazer teste com um assert só, se você acha que o que eu falei aqui é um monte de groselha, ou se você concordou, pôs em prática e ajudou, e de repente você até chegou em conclusão que é dividir aí com a galera que frequenta aqui o canal, beleza? Deixa lá seu comentário porque é muito bom, e se for de grande ajuda esse conteúdo para você, eu gostaria muito que você compartilhasse esse conteúdo com outros devs, porque isso ajuda a gente ter cada vez mais pessoas produzindo código de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.